Muito bem. E aí o que acontece? A narrativa aqui é que esses filhos de Deus vão olhar as filhas do homem e vão possuí-las sexualmente e eles vão gerar filhos. E eles são os Nefilim. O único significado literal desse termo hebraico é caídos, tá? Mas não significa necessariamente uma queda, algo negativo. Pode ser relacionado ao fato deles descerem do reino dos deuses, né? Nessa queda nesse sentido, de descida do reino dos deuses para o reino dos homens, tá? E nesse caso, a palavra podia refletir um contexto totalmente diferente, também não hebraico. De qualquer forma, a noção de figuras heróicas, semidivinas, né? A questão dos semideuses, né? Que a gente já ouve falar muito na mitologia grega, a gente precisa compreender que esse conceito também existia aqui nas culturas semitas. E esses Nefilim vão aparecer também no livro de Números, na Bíblia hebraica, né? E esse conceito é importantíssimo. No livro de Números, os Nefilim são vistos como gigantes, que são descendentes da miscigenação entre deuses e mulheres. Novamente, vai tocar num terreno comum com a mitologia grega e outras mitologias. E lá em Gênesis 6 ainda vai ter essa expressão que muitas vezes na Bíblia nas nossas Bíblias traduzidas em português ou inglês, vai ter a expressão ir para a cama com. Esse ir para a cama com não é exatamente o que está no hebraico, tá? Mas é o que as traduções às vezes colocam, né, para gente. A expressão hebraica é literalmente entrar em. É exatamente isso que você pensou. Então, entrou. Então, vai envolver a referência direta à mecânica do ato sexual, que é melhor do que muitas Bíblias antigas em português traduzem por conhecer, né? O conhecer bíblico. Então, vai ter uma conotação diferente. O verbo literal no hebraico é entrar. E a expressão hebraica se refere a todo ato considerado parte da relação sexual para a mentalidade do redator. E não é apenas necessariamente a penetração, ok? Então, a gente precisa ter em mente, quando a gente lê um texto bíblico, que nós não estamos lendo um texto escrito ontem. Nós estamos lendo um texto que foi escrito há mais de 1000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Tá? E por isso a mentalidade e os conceitos que estão por trás desse texto são diferentes da nossa mentalidade, ok? Das 3 expressões usadas para a relação sexual em Gênesis, as outras 2 são conhecer e deitar-se, né? Com essa aqui é mais reservada à intimidade sexual com uma mulher com a qual o homem não tenha tido relações carnais anteriormente, quer ela seja ou não sua esposa legítima. A imagem espacial da palavra entrando aqui, né, no sentido que é mostrado em Gênesis 6, parece prever a entrada também em círculos concêntricos, né? É a esfera privada da mulher, depois a sua cama e depois o seu corpo. Então, são entradas que vão ser feitas gradativamente até a intimidade maior com a mulher. E esses Nefilim que vão nascer dessa relação entre seres divinos e mulheres humanas são chamados nesse texto de heróis de outrora, né? O estilo hebraico de toda essa cláusula vai refletir um certo épico. Então, até os termos são mais arcaicos que são utilizados para a tradução. Suspeita-se que essas palavras são uma citação de um antigo poema heróico ou uma alusão estilística ao gênero épico dessa língua. E aqui no versículo 5, você depois pode assistir novamente, confirmar num texto bíblico, né? Para fazer os meus cursos, você não precisa nem ter Bíblia, porque eu forneço as Bíblias em formato digital, né? Daí você confere os textos especificamente. E você vai ter agora uma frase, né? Uma forma hebraica que vai ter o sentido de
de que esses Nefilim, esses heróis, esses descendentes dessa relação sexual entre seres divinos e mulheres humanas, eles vão se multiplicar sobre a Terra, tá? E dessa forma vai fazer com que haja um eco no texto de que a maldade também vai se multiplicar. Tá? A natureza do mal agora vai ser resultado da miscigenação humano-divina. Isso é importante, porque não é especificada necessariamente que o mal veio disso, mas pela construção toda você pode entender isso. Muito bem, não se preocupe que a gente vai confirmar essas informações, a gente não precisa ter todas as respostas agora, mas veja só, nós estamos construindo o conhecimento.